Amigos, boa noite. Vamos para a nossa revisão do primeiro bimestre da disciplina Psicologia e Filosofia, tá bom? Começando lá nas nossas primeiras aulas desse nosso bimestre, nós começamos a estudar sobre esse tema aqui, olha, sobre o senso comum, o mito e a filosofia. A gente estudou sobre esses três conceitos para tentar dar uma introdução aí à nossa disciplina, tá bom? O que vem a ser a senso comum? Então nós podemos dizer que senso comum é a melhor forma de explicitar como um juízo comumente sentido por todo o gênero humano. O que vem a ser isso? É uma coisa comum, uma coisa natural de todos nós. Quando alguém faz uma pergunta sobre qualquer assunto que seja, nós logo temos uma ideia sobre aquilo, por mais que não seja uma base científica. Por exemplo, se alguém, hoje um aluno perguntou sobre uma doença, eu não tinha muito conhecimento daquela doença, mas no momento que ele falou da doença, eu tinha um certo conhecimento prévio sobre aquilo. Não era nada assim técnico, científico, com base científica, era um pensamento do senso comum. E isso acontece conosco no dia todo, né? Em várias situações que a gente se coloca. Então, qual que é a importância do senso comum? Ele se torna essencial porque ele nos ajuda a chegar a uma verdade científica. Ele é o primeiro passo para se chegar ao conhecimento científico. Então, se eu perguntar para vocês aí qual a importância do senso comum, vocês podem falar isso. Ele é o primeiro passo para chegarmos a um conhecimento científico. Primeiro, a gente vai a partir daquilo que a gente acha que é. Depois a gente começa a pesquisar, levantar hipóteses, conhecimento, formular conhecimentos, fazer testes, experimentos para chegar numa conclusão. Mas o primeiro passo de um conhecimento científico é a observação. A observação parte de um senso comum, de uma ideia prévia que nós temos de alguma coisa. Tudo bem? O mito. O que vem a ser um mito? O mito é uma fantasia. É uma história. A gente viu na nossa disciplina várias histórias que são fantasiosas, não é uma verdade absoluta, é uma história criada, para tentar explicar alguma coisa, para tentar justificar alguma coisa, para tentar trazer uma representação de um povo, de uma crença. Então o mito é uma narrativa fantasiosa. Ela surge sempre quando nós precisamos explicar alguma coisa. Aquilo às vezes que nós não temos ainda a resposta, nós às vezes nos baseamos num mito para poder explicar o até então inexplicável. Bem, ele serve às vezes para tranquilizar os ânimos de um povo. Não necessariamente, às vezes ele é uma coisa individual, mas normalmente ela é uma necessidade coletiva de um povo poder descobrir um certo conhecimento. Ele utiliza do mito quando ele não tem a verdade por inteira ainda, tá bom? O mito ele só nasce, se consolida a partir da aceitação coletiva. Então, para se ter um mito, né, é necessário ter uma aceitação. Porque senão o mito fica esquecido. Né? Porque tem tantas histórias que a gente sabe do passado que estão até hoje? Porque foi aceito coletivamente, as pessoas assimilaram aquilo, né? E guardaram aquela história, e aquela história foi passando de geração para geração. Se o mito cair no senso comum, ele vai passando de geração para geração. É o senso comum, é essa aceitação que dá vida ao mito. Bom? Aí vai cair na nossa prova, pode ser que caia, normalmente eu sempre coloco essa questão na prova, fique atento, olha, qual que é as funções do mito? O mito tem 3 funções. Explicar o que até então não é explicável, organizar, quer dizer, organizar as relações sociais, dar uma ordem para uma sociedade, e compensar. Compensar o quê? Compensar uma perda. Às vezes uma pessoa perdeu alguma coisa, ou perdeu um ente querido, e aí se cria uma história fantasiosa. Né? Às vezes a pessoa fala que viu alguém que faleceu no passado. Eu não estou duvidando que alguém viu alguém, né? Pode ser que alguém tenha visto, às vezes pela crença, pela sua espiritualidade. Mas isso muitas vezes se parte de uma narrativa fantasiosa. Coisas até mesmo, vocês da psicologia vão saber, que a nossa mente acaba criando, através do nosso consciente, do nosso subconsciente, né? A gente acaba criando algumas coisas. Então o mito ele tem 3 funções: explicar o presente, né, através de uma ação que aconteceu no passado, organizar as relações sociais e compensar uma perda, tá bom? Às vezes a gente teve uma perda e ela tem essa função de compensar uma perda. O mito nos ajuda às vezes a nos acomodar. Isso nós temos que tomar um cuidado, porque quando às vezes nós acreditamos fielmente no mito, nós nos acomodamos e não questionamos o mito. Não questionamos se aquela verdade é absoluta. Não questionamos se aquela realidade é verdadeira. Nós apenas aceitamos aquele mito pronto e levamos como verdade. E vocês já discutiram até em outras disciplinas, né, a questão da verdade. Então é necessário
tomar um cuidado com o mito, senão ele toma espaço na nossa vida e se torna uma verdade para nós. A filosofia. A filosofia de origem grega, a gente vai ver que é o Pitágoras, que foi a primeira pessoa que se dá a ele a atribuição dessa palavra, a invenção dessa palavra, né, que na sua raiz significa esse amor ou a sabedoria, esse desejo pelo conhecimento, o amigo do conhecimento. Então, o filósofo seria aquele que deseja conhecer, aquele que tem sede do conhecimento. Acho que todos nós somos um pouco filósofos, porque nós desejamos conhecer coisas novas, desejamos aprofundar a nossa vida na razão, na intelectualidade, tudo bem? Platão nos mostra que o amor, filos, é a carência, desejo e algo que não se tem. Olha que bonito. Então, essa busca do conhecimento é uma busca por algo que a gente ainda não tem. Não é que a gente não tem conhecimento, é que o conhecimento nós não temos ele plenamente ainda. E eu acho que por toda a nossa vida ainda corremos o risco de não a tê-la. Então é necessária essa busca constante. No período medieval, a filosofia se tornou-se uma investigação racional posta a serviço da fé. Então a gente vai ver que na Idade Média, a filosofia estava muito ligada à igreja. Então as explicações filosóficas estavam diretamente ligadas à teologia. Mas depois, com o tempo, ela foi tomando outro espaço. Ela passou a ser uma discussão racional, principalmente na época do Iluminismo, tá bom? Hoje a filosofia recebe várias definições, entre elas, eu coloquei essa daqui, uma reflexão crítica, elaborada da realidade. Então, filosofia seria refletir sobre a realidade atual, de maneira elaborada, com pensamentos elaborados, tudo bem? Aí, durante as nossas aulas, nós vimos o mito da criação do mundo. Não sei se você recorda do mito, eu deixei até o link se vocês quiserem assistir novamente do mito. No mito vai falar que tudo veio do caos. O caos seria o Deus primordial, aquele que deu origem a todas as coisas. É do caos que vem a ordem, ou melhor, da desordem vem a ordem. Então é do caos que vem a ordem. É meio estranho pensar nisso, mas quantas vezes isso acontece, né? De uma questão, de uma situação que parece não ter solução e às vezes uma solução aparece. A ordem pode brotar da desordem. Aí vem falar também no mito da Gaia, que é a representação da mãe terra, né? Ela simboliza o afeto, a ordem, o carinho, a fertilidade. Depois a gente vai ver a pessoa do Urano, que é o esposo de Gaia. Ele era ditador obsessivo, ele pressionava a Gaia, ele subjugava a Gaia aos seus prazeres, aos seus desejos. Depois a gente vai ver que ele foi morto pelo próprio filho, bem? A morte de Urano. Foi morto através de cortar os seus testículos. Nós discutimos que a questão do testículo é a questão da fertilidade, mas não só da fertilidade sexual, mas da fertilidade no sentido de produzir algo para a sociedade, produzir algo novo, tá bom? Quando nós perdemos esse sentido da fertilidade na nossa vida, que nós corremos o risco de sentirmos inúteis à sociedade. O deus Cronos, né? Que é aquele que libertou o seu povo da tirania de Urano, mas saímos da mão de um ditador e caímos na mão do tempo, né? Então hoje a sociedade gerida pelo tempo, né? E outras definições e outras reflexões que vocês podem tirar desse mito. Ele abre um leque de possibilidades para a gente poder discutir várias coisas. Depois disso a gente teve a nossa atividade 1. Vou até abrir a atividade 1 aqui para a gente poder ver. Olha aqui a atividade 1. Não sei se vocês recordam, eu deixei para vocês todos os gabaritos da atividade 1. Lá, tá bom? Tá abrindo aqui a atividade 1, se não abrir eu abro aqui de maneira direta aqui na pasta. Vamos ver se vai abrir a atividade 1 aqui. Tá abrindo aqui do lado, eu vou até diminuir um pouquinho a tela da atividade 1 para poder centralizar melhor ela aqui. Deixa eu afastar ela aí dá para ver um pouquinho a atividade 1. Então nós temos a nossa atividade 1. É bom estudar a atividade 1, tá bom, pessoal? Porque às vezes eu utilizo questões semelhantes dessas na nossa prova, tá bom? Então você ficar atento nas questões. Aqui a questão do termo filosofia, as funções do mito, a definição de senso comum, quando que surge o mito, qual a importância do senso comum para a ciência, e aqui a questão do mito da criação, uma explicação sobre o mito da criação, tá bom? Essa é a atividade 1. Voltando aqui no nosso slide, vamos lá? Vamos entrar na nossa segunda aula. A segunda aula é uma introdução ao estudo da filosofia. A gente foi começando a aprofundar um pouquinho mais sobre a filosofia, tá bom? E nessa primeira aula, nessa segunda aula, tinha um conceito, o que é filosofia, né? A filosofia é o campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Então, a filosofia parte do estudo da razão, né? Tentar entender, lembra a outra definição que eu dei agora há pouco? É a reflexão crítica da realidade, que tentar entender a realidade atual através da razão, tá bom?
As finalidades da filosofia. Claro que se vocês pesquisarem em outros autores vão encontrar outras finalidades, mas aqui na nossa disciplina a gente está seguindo essa linha aqui. Quais são as principais finalidades da filosofia? A primeira, a filosofia cria conceitos, ela dá base para outros conhecimentos. Através dela nós chegamos ao conhecimento de tudo. Tudo que nós temos conhecimento hoje na ciência parte do conhecimento prévio que parte da filosofia. Ela ajuda a produzir o conhecimento. A segunda finalidade da filosofia, ela nos auxilia a refletir sobre a nossa própria vida. Aí vai entrar aqui um lema aqui do deus Apolo na Grécia Antiga: conhece-te a ti mesmo. A filosofia nos ajuda a nos conhecer, a conhecer o nosso interior, a conhecer a nossa realidade, a nossa pessoa humana, a nossa pessoa intelectual, né? Então ele nos ajuda a entender a nossa própria vida. Sem a devida reflexão sobre a vida, as pessoas tendem a se alienar, porque se eu não me conheço totalmente, eu corro risco de ser um alienado, de estar subjugado por alguém. Por isso é importante a filosofia, que nos ajuda a entender a nós mesmos. Ela se torna libertadora, tá bom? A terceira finalidade da filosofia, ela é a base da ética e da política. Tem uma disciplina também que eu leciono, chamada de Humanidades e Ciências Sociais. A gente discute lá sobre a questão da ética, né? A ética profissional, do exercício da profissão, a ética empresarial, também a ética organizacional. Então, a ética tem por base a filosofia, porque ela nos ajuda a orientar as nossas ações de maneira não só individual, mas também de maneira coletiva na sociedade, tá bom? Ela nos ajuda a estruturar o Estado, que fala através da filosofia, nós podemos construir um conceito de Estado, nós podemos construir uma organização estatal, né? Sem filosofia, sem ética e sem política. A política está muito relacionada com a cidadania, que é o exercício dos nossos direitos e deveres, tá bom? Tudo isso parte da filosofia. A origem da filosofia, ela tem... É claro que nós também discutimos na nossa aula que existem outras correntes filosóficas que discutem de outras linhas, né? A filosofia oriental, mas vamos pegar a nossa filosofia aqui numa filosofia mais tradicional que parte da Grécia Antiga. Eu vou falar para vocês por que a Grécia foi tão importante na construção da filosofia. Porque a Grécia era uma cidade portuária, uma cidade que tinha uma grande diversidade cultural, uma cidade que tinha muitos comerciantes. Então ali aglomeravam-se pessoas de diferentes lugares do mundo, culturas diferentes, conhecimentos diferentes, saberes diferentes. Essa diversidade de conhecimento construiu a filosofia. E por isso que é muito gostoso a gente estar num grupo diverso, é gostoso a gente estar num grupo que é heterogêneo, porque a gente vai construindo ideias diferentes. É muito chato a gente estar num lugar que todo mundo pensa igual. Às vezes para nós é prazeroso e tranquilizador, né? Nos dá uma certa acomodação. Mas às vezes é necessário pensar um pouquinho diferente, porque pensando diferente a gente constrói novas ideias. É importante nós conhecermos as diferentes formas de pensamento, pessoas que pensam diferente da gente, para a gente poder refletir um pouco sobre o nosso modo de ser, tá bom? E a Grécia Antiga era um lugar propício para isso, porque tinham pessoas de culturas diferentes, pessoas de lugares diferentes do mundo, um lugar muito rico culturalmente. Então a filosofia teve a sua origem na Grécia Antiga. Antes disso, antes de existir a filosofia, tudo era explicado de maneira mítica, né? Que é através do misticismo, né? Utilizava-se o misticismo para poder explicar tudo. Ah, é uma coisa espiritual, é uma coisa... como se fosse um mito, né? Uma coisa fantasiosa, uma narrativa fantasiosa para explicar todas as coisas. E a filosofia foi trazendo um pouco da razão, né? Não só baseada aí na questão religiosa, a filosofia foi dando outras ideias, abrindo mais a mente das pessoas, tá bem? Para poder entender o mundo de maneira nova. O pensamento mítico, então, místico, né? Foi dando lugar ao pensamento racional e crítico. Daí, então, surge a filosofia. Aí nós temos a nossa atividade 2, que é a nossa segunda atividade. Vou abrir o link aqui para a gente poder ver a atividade. Às vezes vai demorar um pouquinho, mas já que ela abre aqui, na atividade 2 a gente vai aprofundando esses conhecimentos. Como eu falei para vocês anteriormente, é bom conhecer as atividades, para não correr o risco de eu colocar uma questão dessa na nossa prova e você acabar perdendo uma questão dessa. Então, falando aqui antes do surgimento da filosofia, como eram explicados a existência humana, a gente vai falar do misticismo, a definição de filosofia de novo, aí vai falar do Merleau-Ponty. Essa daqui às vezes nem precisa aprofundar, porque eu não coloquei aqui na revisão. Aí vai falar do Epicuro, também não coloquei aqui nessa questão agora. E aqui a utilidade da filosofia, para que serve a filosofia, a gente viu na revisão. As principais finalidades da filosofia a gente também viu. E onde ela surgiu, na Grécia
antiga, tá bom? Continuando aqui a nossa revisão, nós vamos entrar na nossa terceira aula. Continuando aqui na terceira aula, nós discutimos aqui sobre a filosofia antiga e seus pensadores. Então aqui tem que tomar um cuidado para a prova, pessoal, porque são muitos pensadores, nós corremos o risco de confundir um pouco o que cada um falou, o nome de cada um deles, é um nome às vezes um pouco estranho, né? Porque é um nome grego. Mas vamos lá. Primeira coisa, vamos dividir os períodos da filosofia. Nós podemos dividir o estudo da filosofia em 4 filosofias, 4 períodos. A filosofia antiga, da Grécia Antiga, que aconteceu na Grécia, que a gente está estudando, que vai cair na nossa prova agora. A filosofia medieval, que a gente vai ver no segundo bimestre, que é a parte da filosofia que foi baseada na igreja, né? Na igreja, eu falei que você está fortemente ligado com a igreja, porque está ligado ao cristianismo. Depois vai entrar o iluminismo, que vai entrar o surgimento das novas correntes filosóficas, que é a filosofia moderna, e a filosofia contemporânea, que é a filosofia atual. No trabalho que eu vou dar para vocês no segundo bimestre, vai ser sobre a filosofia moderna e contemporânea, mas vamos continuar nossos estudos aqui. Agora a gente está estudando para a nossa primeira prova, filosofia antiga, tá bom, pessoal? Mas se eu perguntar para vocês como é que posso dividir a história da filosofia, filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, tá bom? Vamos lá. A filosofia antiga. A filosofia antiga também pode ser dividida em 3 períodos. O período pré-socrático, que a gente está estudando, o período socrático, que vai pegar como pensador principal Sócrates, e o período helenístico. Então, tem 3 períodos dentro da filosofia antiga. Bom, dentro da filosofia antiga, nós temos 2 escolas. E essas escolas é como se fosse uma escola mesmo. É um ambiente físico onde os pensadores se reuniam. É como se tivesse aqui numa cidade, vamos imaginar extrema, né? Tivesse um grupo que se reunia lá no centro da cidade e um outro grupo se reunia lá na FAEX. E esses grupos são pensadores diferentes, pensavam o mundo de maneira diferente. Então o pessoal reunia lá no centro, seria uma escola, e o pessoal reunia na FAEX, seria outra escola. E aqui também acontecia assim na Grécia. Tinha uma escola jônica e a escola eleata ou italiana. Então, os espaços onde as pessoas se reuniam. E a linha de pensamento, cada um deles pensava de uma maneira diferente. Na escola jônica, nós temos quais pensadores? Tales de Mileto, Heráclito, Pitágoras, Anaximandro e Anaxímenes. Na escola eleata ou italiana, nós tínhamos Parmênides, Zenão, Empédocles e Górgias. É claro que nessas 2 escolas também existiam outros pensadores, mas a nossa disciplina pegou os principais. E esses são os principais que a gente vai estudar. Então são 5 pensadores da escola jônica e 4 pensadores da escola eleata, tá bom, pessoal? Cuidado para não nos confundir. Vamos começar aí por Tales de Mileto. É considerado o primeiro filósofo. Lembrando que agora a gente vai falar sobre o arqué, qual que seria a origem de tudo, qual que é a substância que dá origem a todas as coisas. Esse arqué era discutido por vários filósofos da época. Eles estavam em busca de saber qual era a substância que deu origem a todas as coisas, tá bom? Lembrando que também nessa época se discutia sobre o apeiron. Apeiron seria aquele que deu origem a tudo, ou ser, ou um grupo de pessoas. Quem deu origem a todas as coisas seria o apeiron. E o arqué seria qual que é a substância que foi formada a todas as coisas. Para Tales de Mileto, o arqué era água. Para ele, então, tudo vinha à água e tudo voltava à água. Essa é a primeira proposta filosófica de origem do universo. Heráclito. Heráclito é conhecido como o filósofo do fogo. Mas por que Heráclito é conhecido como o filósofo do fogo? Porque para Heráclito, o arqué era o fogo. Era o fogo que dava origem a tudo, é o fogo que purificava, é o fogo que fazia parte do espírito dos homens. Logo, ele acreditava que esse fogo também estava relacionado à razão. O logos, a inteligência, que governava todo o mundo. Então, para Heráclito, o conhecimento governa o mundo. Todos os homens possuem o logos, possuem a razão, a inteligência. Mas ele acreditava que a maioria das pessoas não utilizava essa inteligência, o que ele chamou de adormecidos. Não desenvolvia essa inteligência. Apenas os despertos. Eu acho que se fosse nessa época, nós seríamos os despertos, porque nós estamos estudando, fazendo faculdade, né? Então nós somos os despertos, aqueles que estão buscando o logos, desenvolvendo o logos de maneira consciente. E hoje parece um pouco que isso acontece na sociedade, né? Nós temos uma sociedade, vamos pegar uma cidade de 30 mil habitantes. Quantos desses 30 mil habitantes estão utilizando a inteligência, a razão para poder questionar tudo na sua vida? Eu acho que não é a maioria. Então,
nós podemos dizer que uma grande parte da sociedade ainda se encontra adormecida. Ainda se encontra adormecida. E daí nós somos aqueles que estamos despertos, quer dizer, que temos essa capacidade de levar a luz à sociedade. Vai entrar aí em outro mito que a gente vai estudar só no segundo bimestre, que é o mito da caverna. Vamos lá. Para Heráclito, o homem que volta ao mesmo rio, nem o rio é o mesmo rio e nem o homem é o mesmo homem. A gente já viu sobre isso. Essa questão é o seguinte: as coisas mudam. Eu mudo, você muda, o mundo muda. Então Heráclito acreditava que as coisas são mutáveis. E a cada instante de tempo, tudo vai se transformando. Eu não sou igual, nada é igual. Pitágoras, ele está muito, até nessa imagem, está segurando um triângulo, né? A gente vai falar do teorema de Pitágoras na matemática. Ele achava que tudo estava relacionado aos números. Então ele é reconhecido como autor do termo filosofia, que é chamado de amor ao conhecimento. Para Pitágoras, o universo é todo organizado, numericamente compreendido. Os números estão na origem de tudo. Então, para Pitágoras, o arqué seria os números, que dão origem a todas as coisas. Anaximandro. Eu gosto dessa imagem pequena que está no canto da Anaximandro, porque é uma pessoa que buscava o conhecimento. Então, ele está ouvindo o mestre dele e ele, como discípulo, anotando tudo. A origem de todo o universo para Anaximandro está no apeiron. O apeiron seria o infinito. Então, tudo foi formado pelo infinito. E ele foi a primeira pessoa a falar do formato da Terra. Ele foi a primeira pessoa a falar aí da existência do movimento do Sol. Então, Anaximandro, ele tinha pensamentos muito elaborados sobre astronomia, muito acima das pessoas da época dele. Bom, Anaxímenes, esse foi também, ele discutiu sobre um pouco sobre astronomia. Foi a primeira pessoa a falar que a luz refletia a luz do Sol. Imagina, e isso nós sabemos hoje, qualquer criança que você perguntar sabe, mas lembrando que ele estava há muito tempo atrás, né? Há muito tempo antes de Cristo. Ele fundamentou então a sua filosofia no elemento ar. Então, para ele, o arqué era o ar. Era o ar que dava origem a tudo, é o ar que dava vida, é o ar que seria o sopro que animava todos os seres vivos. Então, Anaxímenes, ele acreditava que tudo vinha, que tinha por arqué o ar. Aí vem a atividade 3, a nossa terceira atividade. Vou abrir aqui a terceira atividade, a gente poder revisar essa atividade que nós realizamos. Lembrando que nós tivemos 3 atividades e o trabalho sobre aí o Édipo, o mito de Édipo, tá bom? Vou abrir a terceira atividade aqui, olha. Então, na terceira atividade vai começar a falar do Heráclito, porque ele é o filósofo do fogo. Depois fala do termo filosofia, quem que criou, o Pitágoras. Quem governa o mundo de acordo com Heráclito é o Logos. Quais são as duas escolas, a Eleata e a Jônica, bom? Como Anaximandro entendia a origem do universo, vai falar do infinito, do Hyperon, que ele acreditava ser o infinito, né? Quem foi a primeira pessoa a dizer que a lua refletia a luz do sol? A gente vai falar aí do Anaxímenes. Como Anaxímenes entendia o ar. Então, de acordo com Anaxímenes, o ar, portanto, era o sopro que animava todos os seres. Aí nós podemos pegar aqui como que é dividida a história da filosofia. Aí tem as quatro divisões da filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Aí como que Tales de Mileto acreditava que tudo era feito, né? Em falar do arqué, de Tales de Mileto é a água, né? De acordo com ele é a água. A divisão da filosofia antiga, em pré-socrática, socrática e helenística, e como é organizado o universo de acordo com Pitágoras. A gente vai falar dos números, tá bom? Então aqui a nossa revisão, nós estamos aqui na nossa quarta aula, que é a filosofia antiga e seus pensadores, a escola italiana, que a gente já viu agora há pouco a escola jônica. Agora a gente vai ver os pensadores da escola italiana, também chamada de escola eleata, tá bom? Vamos lá, os principais filósofos são Parmênides, Zenão, Empédocles e Górgias. Vamos ver a característica de cada um deles. Olha para você ver, o Parmênides já está apontando aí para a razão. Então ele é responsável pela distinção entre a aparência e a realidade. Parmênides sempre levava a gente a refletir o seguinte: nem tudo que a gente vê é a realidade. Será que tudo que a gente está vendo é a realidade? Ou às vezes nós estamos sendo induzidos por aquilo que nós queremos perceber? Porque vocês, que vão ser daqui a pouco já psicólogos, vão saber que às vezes aquilo que a gente está vendo, na verdade, é criação da nossa própria imaginação. Ou nós estamos vendo aquilo apenas que nos chama atenção, ou ainda nós estamos vendo apenas aquilo que nos interessa, né? Então, Parmênides leva a nos refletir sobre isso.
o que é aparência e o que é realidade. O filósofo da razão, ele é conhecido como filósofo da razão, tanto é que ele está apontando para a mente, né? É o principal pensador dessa escola. No universo tudo está parado, então ele acreditava no imobilismo, as coisas não se mudam, né? Em tudo que há, em tudo que existe uma essência, né? Ele acreditava que tinha uma essência que era imutável nas coisas, eterna e imutável. Sendo assim, nada muda, tudo é eternamente igual. Pensar assim às vezes não é legal, né? Porque daí dá a impressão que as coisas não vão mudar. Aí a situação não vai mudar, aquela pessoa não vai mudar. Mas para Parmênides as coisas não mudavam, seriam imutáveis. Para ele, as mudanças que nós enxergamos, na verdade, era a nossa imaginação nos enganando, porque para Parmênides nada muda, tudo é imutável, tá bom? Zenão. Zenão, a gente vai lembrar da história engraçada lá da tartaruga e do Aquiles, né? Aquele corredor guerreiro que corria e não conseguia alcançar a tartaruga. Por quê? Porque Zenão falava que o alcance dessa tartaruga dependia do tempo. E se o tempo não existisse, nós nunca conseguimos alcançar a tartaruga. Isso quer dizer o quê? Que não podemos menosprezar. Nós não podemos deixar nos guiar apenas pelos nossos sentimentos. Voltando aqui um pouco na razão de Parmênides, né? Então Zenão falava o seguinte: não podemos apenas ser racional, ou melhor, ser apenas emocional e deixar de agir pela razão, né? Os sentidos são ilusórios e apenas podemos acreditar no quê? Na razão. Então, de acordo com Zenão, nós temos que pensar na razão. Então, se tiver alguma coisa relacionada a Aquiles e a tartaruga, a gente vai lembrar que é o Zenão, tá bom? Empédocles foi defensor da democracia. Empédocles, ele tinha uma filosofia muito social, pensando nas pessoas, nos necessitados. E ele tinha uma teoria que todas as coisas vinham dos 4 elementos. Então ele não tinha apenas um arqué. Para ele existiam 4 arqués, que era o que? O fogo, a água, a terra e o ar. Esses 4 em equilíbrio daria origem a todas as coisas. E ele acreditava também que existia um equilíbrio entre o amor, que é a filia, e também entre o ódio, o nekos. Ele acreditava que não existia amor sem ódio, não existia ódio sem amor. Então existia um equilíbrio. A gente vai lembrar até do Yin Yang, né? Lá da cultura asiática. Ele acreditava nisso, nesse equilíbrio entre as coisas boas e ruins ao mesmo tempo, uma harmonia, né? Não existia essa separação entre os dois. Então olha aqui uma frase de... Aí vou entrar em Gorgias. Gorgias eu coloquei pouca coisa sobre Gorgias, porque Gorgias ele utilizava da arte da persuasão. Isso quer dizer o quê? Ele trabalhava com a criação das ideias a partir da manipulação das ideias das pessoas a partir da sua dialética. A gente viu na aula passada, numa aula anterior, que ele até recebia financeiramente para isso, para manipular as pessoas através da palavra. Isso acontece muitas vezes através da política, né? A gente vai estar no ano eleitoral, né? Quantas vezes, às vezes, nós somos manipulados ou induzidos por uma ideia que às vezes não acontece, uma falsa verdade, por palavras que não são verdadeiras. Então ele acreditava o seguinte: a arte da persuasão, quer dizer, de induzir as pessoas através das palavras, ultrapassa todas, é a mais importante, e é de muito melhor, pois ela faz de todas as coisas suas escravas por submissão espontânea e não por violência. Quer dizer o quê? Você tornar uma pessoa seu escravo através da sua dialética, através do domínio das palavras, da sua oratória, e sem usar da violência. É claro, a violência física, mas às vezes se faz o uso da violência moral. Sendo assim, nós encerramos então a nossa revisão. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus.